Olá, minhas irmãs, meus irmãos, caros jovens, adultos, casais do Movimento Emaús de Florianópolis. Mais uma vez tenho a graça de apresentar para vocês algumas reflexões sobre os textos da Palavra de Deus deste 11º domingo do tempo comum. Depois da Igreja ter celebrado o ciclo pascal, com a quaresma antes da Páscoa, depois a Semana Santa, o tríduo pascal, a oitava da Páscoa, o tempo da Páscoa que terminou com o domingo de Pentecostes. Nós celebramos domingo passado a festa da Santíssima Trindade, nessa semana a festa de Corpus Christi e recomeçamos os domingos do tempo comum. A igreja volta a se vestir de verde, que é a cor da esperança, para lembrar a caminhada de Jesus sobre a terra. Nesse tempo, que vai até final de novembro, com alguns momentos em que a igreja se veste de vermelho para celebrar São Pedro e São Paulo, branco para celebrar a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Daqui até lá a igreja se veste de verde para celebrar a caminhada de Jesus sobre a terra, ouvindo seus discursos, suas parábolas, seus encontros, seus ensinamentos. Nesse domingo, por exemplo, vamos ouvir acerca da escolha dos apóstolos. Enfim, a caminhada de Jesus sobre a terra para mostrar como é que nós podemos ser seus seguidores. Ir com ele, atrás dele, anunciando o reino de Deus, praticando o reino de Deus, recebendo as suas graças, enfim, tornando-nos um com ele, verdadeiros seguidores, apóstolos do seu reino. A oração da coleta, também chamada oração do dia, diz assim: ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo. E como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Na oração já se apresenta um pouco o motivo das leituras. Da nossa fraqueza, Deus tira forças para que sejamos seus apóstolos. Deus vem em socorro da nossa fraqueza, com a sua força, com a sua graça. Vamos então às leituras. A primeira leitura é do livro do Êxodo. Vamos lembrar que a primeira leitura sempre se casa com o Evangelho. Nesse ano nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, ano A. Na maior parte dos domingos desse ano estamos ouvindo Mateus. Como no Evangelho de Mateus, lido com uma certa sequência, nesse domingo vamos ouvir a respeito dos apóstolos, do povo de Deus, da missão. Assim, a primeira leitura do Êxodo vai falar da constituição do povo de Deus, o povo de Israel. Diz assim: naqueles dias, então Êxodo capítulo 19, versículos de 2 a 6. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Está se referindo à caminhada de 40 anos do povo de Israel, do Egito, rumo à terra prometida. Israel armou aí suas tendas defronte da montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: vamos lembrar que Moisés é o líder dessa caminhada de libertação do povo de Israel. Moisés é um grande amigo de Deus. Ele conversa com Deus com facilidade. O Senhor chamou do alto da montanha e disse: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel. Casa de Jacó, casa de Israel é a mesma coisa. Israel é o novo nome de Jacó. Abrão, Isaque e Jacó. Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão. Jacó, na luta com o anjo, recebe um novo nome. Israel significa aquele que luta
com Deus, contra Deus, Israel. Então, assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel. Vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. É o modo como Deus trata o povo de Israel. Em outras passagens, Deus diz, vocês são meus, eu sou de vocês. Vocês são o meu povo, eu sou o Deus de vocês. Vistes o que fiz aos egípcios. Deus sempre lembra ao povo de Israel, olha, vocês não se esqueçam o que é que eu fiz com vocês. Vocês eram escravos. Vocês gritaram, clamaram, e eu desci para libertar vocês da escravidão. Fiz de vocês o meu povo. Levei vocês sobre asas de águia, como a águia leva sobre as suas asas os seus filhotes para cuidar deles, mas também para ensiná-los a voar. Ela vai levando o filhote sobre as asas, dá um tranco e o filhote tem que aprender a voar. Assim Deus trata o seu povo. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos. Porque minha é toda a terra. De toda a terra que é minha, eu vou fazer de vocês o meu povo, o povo escolhido de Deus. Se ouvirdes a minha voz. Deus sempre reclama isso. Se ouvirdes a minha voz. O povo de Israel é o povo da palavra, é o povo chamado a ouvir. Ouvir a palavra para que essa palavra, entrando pelos ouvidos, naquele tempo pelos ouvidos, hoje também entra pelos olhos, nas leituras, essa palavra vá lá dentro do coração das pessoas e transforme. Uma pessoa só será renovada pela palavra de Deus. Um povo, uma família, uma comunidade, um movimento de Emaús, uma juventude inteira só vai ser renovada, um país renovado, na medida em que ouve, escuta a palavra e se deixa guiar pela palavra e pratica a palavra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Um reino de sacerdotes quer dizer um povo sacerdotal, um povo real, um povo que faz as vezes de Deus na terra. Essa vai ser a passagem usada depois pelas cartas de São Pedro, pelo livro do Apocalipse, também por São Paulo, para dizer que a igreja é o novo povo de Deus, povo sacerdotal, povo real, nação santa, povo resgatado no sangue redentor de Jesus. Por isso, a resposta à primeira leitura, o Salmo 99 diz, nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Então canta, aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos, sabei que o Senhor, só Ele é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. É um grande hino de louvor que o povo faz a Deus, reconhecendo que Deus é o seu Deus. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 11. Nessa passagem aqui, nesses dois capítulos, 5 e 6, São Paulo faz uma contraposição entre a vida e a morte. Pelo pecado de Adão, dos nossos primeiros pais, pelo nosso próprio pecado, nós estamos num caminho de morte, nós estamos perdidos, nós somos chamados a morrer e pronto, condenados à morte. Mas por Jesus, pela morte de Jesus, nós somos chamados à vida, à nova vida. Então, pelo batismo, nós morremos para o pecado, ressurgimos para uma vida nova. É nesse contexto que vamos ouvir esse trechinho aqui em que São Paulo diz: Irmãos, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, alguém talvez se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Quando éramos fracos, pecadores,
condenados à morte, perdidos, esquecidos, Deus se lembrou de nós, como havia se lembrado do povo escravo no Egito. Deus também se lembra de nós e nos tira da escravidão do pecado, da morte do pecado, para sermos o seu povo santo. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, por causa do nosso pecado, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Aqui não é apenas um tempo em que éramos pecadores, agora não somos mais. Na verdade, é esse vai e vem em que na nossa vida nós nos deixamos levar pelo pecado, nos resgatamos de novo para Cristo. Então, nesse vai e vem, o importante é que, ainda que seja aos trancos e barrancos, nós estejamos sempre nos levantando, sempre recomeçando, deixando-nos guiar pela salvação do Senhor. Melhor seria, evidente, que nós nos convertêssemos e permanecêssemos sempre nesse caminho da salvação. Essa é uma proposta possível, é a nossa proposta. Tem muita gente que consegue e nós somos chamados a viver esse caminho de santidade. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Já somos salvos, já somos reconciliados, já estamos no caminho do Senhor, até podemos dizer, já somos santos, até podemos dizer, já estamos no céu, já chegamos na eternidade. Ainda não de maneira plena, porque temos uma longa história pela frente. Cada um deverá refazer, não sozinho, mas em família, em comunidade, na igreja como um todo, cada um é chamado a refazer, a fazer em si o próprio caminho de Jesus Cristo, como eu dizia no começo, ser seguidor do Senhor. O Evangelho de São Mateus, estamos no final do capítulo 9 e passando para o capítulo 10. O capítulo 10 é um grande discurso, digamos assim, sobre a missão da igreja, que começa exatamente com a escolha dos apóstolos, os primeiros grandes missionários do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 9, do versículo 36 até o final, e entrando no 10º, do 1º ao 8º. Diz assim, naquele tempo, Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Vejam que Jesus vê as multidões, perdidas, abatidas, desoladas, esquecidas, cansadas, como ovelhas que não têm pastor. Aqueles que deveriam ser os pastores dessas ovelhas, os chefes religiosos do povo de Israel, os fariseus, doutores da lei, escribas, os sacerdotes do templo em Jerusalém, não eram verdadeiramente pastores, mas abusavam do povo, cobrando demais, digamos assim, em termos de pureza ritual, exigência de sacrifícios no templo, e o povo não conseguia viver uma religião assim tão exigente, intransigente, legalista, sacrificialista. O povo, nesse sentido, vivia mais afastado do que próximo de Deus. Jesus percebe isso e promete e pede que o Senhor, o seu Pai, envie operários para a sua messe. Trabalhadores, porque a messe é grande, o trabalho é enorme. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Os discípulos, que vão ser chamados também de apóstolos, são chamados a fazer a mesma obra de Jesus. O que Jesus fez, curar os doentes, expulsar os demônios, multiplicar os pães, incluir as mulheres, ter predileção pelos pobres, chamar pessoas a colaborar com ele na edificação do reino de Deus, reino de justiça, de paz, de santidade. Continua dizendo, estes são os nomes dos 12 apóstolos. Uma lista que está presente em todos os evangelhos, também
que aparece com frequência. 12 para lembrar as 12 tribos de Israel. Vamos lembrar que Mateus escreve para cristãos provenientes do judaísmo, portanto, cristãos que sabiam das promessas e profecias feitas ao povo de Israel a respeito do novo Messias. Então, Jesus, como que se refaz às 12 tribos de Israel, escolhendo agora 12 apóstolos, que vão ser as 12 colunas do novo povo de Israel, que é a igreja. Então, estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, que sempre aparece como primeiro em todas as listas. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Ele mesmo fala dele dizendo, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Aqui é bom dizer que esses 12 são das mais diferentes proveniências. Nós temos aqui gente culta, como Judas Iscariotes, gente inculta, como são os pescadores. Nós temos gente fiel ao Senhor, como são os apóstolos, os pescadores. Temos Mateus, que era cobrador de impostos, que era subserviente do poder romano. Nós temos Simão, o zelota, o zelotismo, era um grupo de guerrilheiros que por armas queria tomar o poder de Jerusalém, expulsando os romanos opressores. Então, diversos tipos de pessoas chamadas à convivência com Jesus para serem um povo, melhor, para serem o núcleo de um povo, de um novo povo, do novo povo santo de Deus. Aqui é bom dizer, então, que Judas Iscariotes, possivelmente esse Iscariotes tem a ver com sicariote, sicário. Sicários eram outro nome que se dava também aos zelotas. Sicários carregavam uma sica, um punhal. Então, carregando consigo um punhal, às vezes, no meio da multidão, matavam ou feriam um soldado romano e, dessa maneira, tentavam desestabilizar a força opressora do Império Romano ali na Palestina. Então, Simão, o zelota, era um desses zelotas, Judas Iscariotes, possivelmente também. Judas Iscariotes, possivelmente, era também um conhecedor do templo, porque ele conhecia os sacerdotes a quem ele foi vender, trair Jesus Cristo. Aqui a gente tem que lembrar, que Judas não se tornou apóstolo para trair Jesus. Judas era um apóstolo, possivelmente esperava de Jesus, confiava em Jesus, imaginava que Jesus trouxesse sim o reino de Deus, mas com o tempo se desiludiu, se escandalizou, porque Jesus era muito manso, muito cordial, e essa expectativa de que esse reino a ser tomado pela força das armas não acontece, ele veio a trair Jesus, então imaginando que colocando Jesus diante da onça, e Jesus iria então lá, em vez de ser preso, iria manifestar a sua força e tomar o poder. Na verdade, depois se pode dizer que Jesus traiu Judas. Uma maneira de dizer que Jesus não entrou no jogo de Judas, o jogo da violência, do manuseio do poder, do controle do poder pelas armas. O modo de Jesus anunciar e praticar o poder é pelo amor, pela persistência, pela justiça, pela solidariedade, pela inclusão. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações. Então, é o discurso missionário. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Esse é o início da pregação dos apóstolos, do envio dos apóstolos por Jesus. Lá no final do Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer, ide pelo mundo afora. Aqui ele diz, para não sair do território de Israel. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. É como se dissesse, olha, começa por aqui, vão devagar, anunciar o Evangelho em casa, na nossa comunidade, no nosso ambiente, no nosso país. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem muita gente perdida em casa, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Em vós o caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. O reino dos céus é uma maneira de dizer o reino de Deus. O reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Olha que bonito agora. De graça recebestes, de graça deveis dar. Quem uma vez recebeu o evangelho não pode ficar com o evangelho para si, tem que levar para frente. Graça recebida, graça partilhada. Que o Senhor nos ajude a sermos o novo povo santo de Deus, um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo escolhido, verdadeiros apóstolos, seguidores, anunciadores do Evangelho. A graça que recebemos seja partilhada de tudo quanto é maneira em favor de todos. Vocês desculpem por ter sido um pouquinho longo, é que iniciando o tempo comum havia necessidade de explicar esse retorno do tempo comum. A você, minha irmã, meu irmão, um bom domingo e muitas graças e bênçãos para sermos os mensageiros do Senhor. Abençoe-te o nosso Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração, e então falarei imitando tua voz. Creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar. Vou falar do teu coração com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina, e cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar pra realizar o que o mestre ensinou. Viemos ser a restaurar coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Celebrar meu viver pra no mundo ser mais. Faz de mim, Senhor, aprendiz da verdade e justiça e da paz. Comungar teu viver neste vinho, neste pão. Quero ser, Senhor, novo homem nascido do teu coração. Vou falar do teu coração com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina, e cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar pra realizar o que o mestre ensinou. Viemos ser a restaurar coração, fonte de